Pessoal, estamos de volta com o nosso Conexão Unipan e agora nós vamos falar sobre mercado financeiro. Então, quem está aqui é o nosso professor Felipe Gelber. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo. E, gente, a gente está passando por uma situação, um pouco caótica. A gente vê aí uma crise no mercado. E no último episódio nós falamos um pouquinho sobre o trader e também sobre o investidor. Eu quero que você fale para a gente, Felipe, nesse cenário de crise, o que o investidor deve fazer? Pois é, essa é a pergunta que eu mais tenho escutado nesses tempos, assim, porque a gente tem muito aí os filhos da alta, que a gente chama, né? A maioria absoluta das pessoas que estão no mercado financeiro hoje só viram um mercado de alta. E na alta, todo mundo é feliz. Tá tudo bem. Tudo que você compra dá certo, e aí as coisas vão crescendo, é muito bom. Só que o mercado, ele sobe caindo. Então, essas crises, elas sempre irão acontecer. Essa não é a primeira e não é a última. Ela aconteceu agora e vai acontecer outra. E as pessoas, quando passam pela primeira, é um batismo de fogo mesmo, né? A pessoa, ela tende a entrar em pânico e tudo. Mas, no fim das contas, um investidor, que é aquele buy and hold que a gente comentou no outro programa, ele tem uma tese de investimento. Ele comprou uma empresa porque ele acredita naquilo ali, ele acredita nos fundamentos daquela empresa, ele acredita naquela gestão, acredita no modelo de negócio, acredita na estratégia. E ele deve fazer, nesse momento de crise, ele deve fazer o seguinte, acalmar e rever a tese dele de investimento. Ele precisa olhar ela de novo. Se essa tese continua sendo válida, então você deve continuar investido. Se você ainda acredita que aquilo que te fez comprar aquele papel lá atrás são argumentos que continuam sendo válidos ainda hoje, então não há motivo para pânico. Você deve continuar o seu plano. Então o seu plano é baseado essencialmente em criar uma tese de investimento, para decidir o que você compra ou não, e depois fazer aportes frequentes. Então, na minha opinião, é seguir o plano. Se você entende que aquelas empresas continuam tendo os fundamentos, continua o seu aporte mensal. Ali você vai comprando todo mês, seguindo o seu planejamento que você fez e mantendo a tese que você analisou, que você criou ela lá atrás. Mas aí se você se depara com a triste notícia que sua tese não vale mais, fala, nossa, meu Deus, estava enganado, então é hora de vender. Se a sua tese não faz sentido mais, sim. Se Então a sua vende, tese não. que a gente vê que tem muita gente vendendo. O perigo é o pânico. É que as pessoas que não estão sequer olhando para as teses de investimento delas e estão seguindo um efeito manada, sabe? O mercado financeiro, ele tem essa dicotomia, sabe? Ali estão provavelmente as pessoas mais inteligentes do mundo estão no mercado financeiro. Mas, ao mesmo tempo, existe uma irracionalidade tão grande das pessoas físicas operando que eu vejo uma queda, eu desespero e saio vendendo. E como todo mundo vende ao mesmo tempo, o preço vai cair, por definição, né? Então, assim, muita gente vendendo, o preço vai cair. Então, assim, também não é para sair vendendo sem ter explicação. Eu vou vender porque todo mundo vendendo, então eu vou vender também, tal. Às vezes a sua tese ainda é válida. Então, eu não acho que é vender indiscriminadamente, não. Eu acho que é rever o seu plano e entender se a sua tese continua sendo válida mesmo no cenário de crise. Tá. E com relação a comprar, é uma boa hora para comprar? Se você continua achando que aquela empresa é muito boa e ela está com um preço um pouco mais baixo, eu acredito sim que é uma hora de alguém comprar. Mas, de novo, seguindo o plano que você tem. Eu não acho que é hora, por exemplo, de fazer loucura, de pegar a nossa reserva de emergência. Lembra que a gente comentou da reserva de emergência? Que é aquele dinheirinho que você tem que ter guardado. Não é hora de pegar ele para comprar, para investir. Deixa a reserva para emergência, porque nós estamos vivendo essa emergência. Exatamente, nós estamos literalmente numa emergência. Então, se tem algum momento que aquela reserva de emergência pode ser útil, é agora. Então, não é, por exemplo, vou vender a minha casa e comprar porque está muito barato. Eu vou vender meu carro e comprar muito barato, pegar minha reserva de emergência. Não é. Para mim, é simples. Não é para vender tudo nem comprar tudo. Para mim é para seguir o seu plano. Segue o seu plano de aportes frequentes, pegar um salário, tem reserva de emergência já, então agora eu já posso comprar todo mês, faço a minha tese, escolho boas empresas e vou seguindo ali, comprando o que eu acredito. Porque, no fim das contas, se a gente olhar num prazo mais longo, o mercado é recheado de crises. E essas crises, num longo prazo, elas tendem a ser diluídas. Então, uma empresa boa, ela tende a continuar boa. E aí, essa crise, esse momento, essa cotação mais baixa, ela vai acabar sendo vencido aí pelo tempo. Um exemplo do que acontece no mercado, só para o pessoal ter uma ideia. A gente vê, por exemplo, que as companhias aéreas estão em queda, porque naturalmente as pessoas não estão viajando, muitas estão de quarentena, são obrigadas a ficar dentro de casa para não ter essa transmissão do coronavírus, etc. Então a gente vê que cai, mas ao mesmo tempo outras empresas que a gente não imagina que ia cair estão em queda. Explica pra gente como que funciona. Ou não tem como explicar. É interessante. Quase não tem como. Assim, existe uma irracionalidade do efeito manada mesmo. Assim. A gente vê aquele negócio caindo e fala, eu não quero ser o último, eu quero vender também.
né? Existe isso, e isso vai sempre acometer aqueles investidores menos experientes, que ainda não passaram por uma crise. Então, você levantou muito bem, assim, a gente consegue entender que companhias aéreas, empresas ligadas ao turismo, vão sofrer mais nessa crise, por exemplo, porque não é razoável que em meio a uma crise imensa as pessoas decidam viajar. Mas tem outros setores, por exemplo, de energia elétrica. É um setor que tende a ser muito mais blindado a esse tipo de crise. Porque o consumo ou a transmissão da energia elétrica, ela não vai ter muita variabilidade em função desse tipo de crise que a gente está passando. Então, assim, tem sim que haver um discernimento que não é tudo o mesmo barco, não é tudo vender, não é tudo ruim, está tudo caindo. E sim, você pode encontrar distorções no mercado que vão refletir essa irracionalidade do efeito manada. E com relação aos FIIs, como que funciona? É da mesma forma? Os FIIs também são renda variável, então eles também vão sofrer com essa volatilidade. Embora o FII, os fundos de investimento imobiliário, eles oscilam menos do que as empresas, né? Porque o imóvel, acima de tudo, o imóvel está lá. Né? Então, por exemplo, tem um tipo de FII que você pode comprar um imóvel de um shopping center, por exemplo. Então, eu entendo que os shoppings vão sim ter uma diminuição na receita. Por quê? O que o investidor, o que um cotista de um fundo de shopping recebe é um aluguel pago pelas lojas, uma participação nas vendas das lojas e o estacionamento. Uma participação também no estacionamento. Então, se a gente espera um fluxo menor de pessoas no shopping, então de cara a gente já percebe que vai ter menos estacionamento e menor participação nas vendas da loja, porque elas vão vender menos. E, em última medida, se ficar muito tempo fechado e essas lojas não conseguirem pagar o aluguel, por exemplo, elas vão ter que entregar o imóvel. E aí eu começo a também ter um problema esse rendimento mensal do FII de shopping pode cair, né? A lógica é que ele caia. Né? E o que o mercado faz é precificar isso com muita antecedência. Então, assim, se eu imagino que isso pode acontecer, então todo mundo vende, aí o preço cai demais. Agora, pode ser que essa crise dure 3 meses, né? E não há como a gente saber se ela vai durar 1 ano, 3 meses ou 10 anos, mas pode ser que ela dure 3 meses, tudo volta ao normal, as pessoas começam a consumir muito e existe uma demanda reprimida e as pessoas vão começar a querer muito, comprar as coisas e isso tudo se equaliza. Então, por exemplo, shopping tende a, nesses próximos meses, sim, ter um rendimento mensal menor. Eu não acho que isso vá acontecer com os fundos de galpões logísticos, por exemplo. Eu acho que os galpões estão um pouco mais blindados pelo tipo da crise. Porque as empresas que usam esses galpões, elas vão precisar deles. Porque mesmo que ela não estiver vendendo, ela precisa armazenar. Ela tem que estocar aquilo, ela tem que estocar, né? Então, ainda assim, ela precisa. Então, é preciso analisar com cuidado setor a setor. Porque não é uma queda generalizada, nem tudo é oportunidade. Tem que pegar caso a caso. Beleza, Felipe. Então, o segredo, se é que há um segredo, porque eu acho que está meio óbvio, é a pessoa saber, então, exatamente o que ela está fazendo. Exato. Errado não é comprar, errado não é vender agora. Errado é comprar ou vender sem saber por quê. Ótimo, até rimou. Gostei demais. Ô, Felipe, muito obrigada, então, pelas suas dicas. Pessoal, então, nada de desespero. Escutem. Se precisar, volte de novo o vídeo. Isso. E prestem bem atenção, então, nas dicas, né, pra gente se dar bem, passar por essa crise de forma tranquila, né, sem muitas dores, Exato. sem se machucar demais. E sair melhor do que entrou. Isso aí. Pessoal, nós vamos então agora para o intervalo bem rapidinho. Continue de olho. Já já eu volto com mais Conexão Unipan.